Olá a todos, que bom estar aqui novamente quando vamos dar sequência à segunda e última parte do nosso estudo da carta de Paulo a Filemon. Tem sido um desafio preparar as aulas e gravar, mas ao mesmo tempo tem sido de muito crescimento. Espero que vocês tenham tido a oportunidade de, durante a semana, ter lido a carta novamente, estudado um pouco mais a fundo. Espero que assim tenha sido. Vamos orar? Senhor Deus, eterno Pai, obrigada, Senhor, pela oportunidade que temos de estudar e transmitir a Tua palavra, Senhor. Obrigada pelos recursos tecnológicos que nós temos, que em meio à situação que estamos vivendo, podemos continuar transmitindo a Tua palavra e ajudando uns aos outros. Pai, eu te peço, Senhor Deus, a iluminação do Teu Santo Espírito sobre a nossa mente, o nosso entendimento, e que essas lições tão oportunas nos ajudem a viver melhor contigo, de uma maneira mais profunda contigo e uns com os outros. É em nome de Jesus Cristo que eu oro. Amém. Bem, eu vou fazer um resuminho, né? Nós vimos a carta de Filemon, que é a mais breve das cartas de Paulo. Onésimo, um escravo pertencente a Filemon, ele fugiu do seu senhor, que morava em Colossos, depois de aparentemente haver cometido algum furto. Então, Onésimo conseguiu chegar a Roma, onde teve contato com Paulo, e converteu-se a Cristo Jesus sob a influência do ministério de Paulo. Então, Onésimo ficou servindo a Paulo na prisão. E nós comentamos que quis a providência de Deus que ele encontrasse Jesus Cristo, né? Então, depois que Onésimo foi liberto, Paulo o enviou de volta a Filemon, seu legítimo proprietário, com essa carta de recomendação, é uma carta pessoal de Paulo. Então, Paulo queria que Filemon recebesse de volta o escravo arrependido e de boa vontade Filemon o perdoasse e o reabilitasse, provavelmente libertando-o. Onésimo não seria mais um escravo de Filemon, porém muito acima de um escravo, né? Paulo gostaria que ele recebesse Onésimo como um caríssimo irmão, né? Um irmão caríssimo, como que está lá no verso 16. O próprio apóstolo Paulo devolveria qualquer prejuízo que Onésimo porventura tivesse causado e esperava que Filemon o fizesse de maneira livre, fizesse isso livremente, em nome do amor e do dever cristão. Então, esse é um resumo, e nós vimos também o objetivo dessa lição, que é para nos ajudar a aceitar e acolher as pessoas que Deus tem transformado e, ao mesmo tempo, esquecer do passado, né? O passado já foi, o que importa é o presente. E lá no 2 Coríntios 5,17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, é uma vida transformada pelo Espírito Santo de Deus. O que importa agora é o presente, é que tudo está se fazendo novo. E eu deixei também algumas questões para vocês pensarem, né? Por exemplo, se você já disse a alguém que ela é importante pelo relacionamento dela com Deus e com os irmãos, se eu tenho reanimado as pessoas, principalmente nesse momento que temos vivido, não é? De isolamento, mas que nós possamos utilizar de alguma maneira um telefonema, uma mensagem de WhatsApp, enviar uma cesta do amor para alguém, fazer alguma coisa para reanimar uns aos outros. Nós falamos também do contexto histórico, né, da região de Colossos e também da escravidão do Império Romano. Nós entendemos que Filemon, ele é um comerciante, dono de escravos, que ele é filho da fé de Paulo, é um colaborador de Paulo. Filemon, ele demonstra muito amor e fé, ou seja, fé e confiança em Deus e amor ao próximo. Isso é o básico, né? É a
nossa vida cristã, né? A nossa fé em Deus, confiança e amor uns aos outros, né? Então ele é uma pessoa abençoadora. Estudamos também 3 atitudes de Paulo, né? Que Paulo destaca o relacionamento de Filemão com Deus e com os irmãos. Destaca que a fé de Filemão era demonstrada por obras, né? Paulo enaltece os feitos de amor de Filemão na vida das pessoas. Paulo mesmo, ele foi reanimado e teve alegria em Filemão. Vimos também como Paulo preparou o caminho para Filemão receber Onésimo. Não como um escravo, mas como um irmão caríssimo. Então, Paulo, um homem reconciliador. E se fosse assim para pensar, né? Não sei se vocês pensaram qual seria o verso, o versículo que vocês mais gostaram, que mais chamou a atenção de vocês. O que mais me tocou foi o versículo 12, que Paulo fala assim: eu o envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Então, mostra assim muita sensibilidade de Paulo e total confiança em Onésimo, né? Também lá no verso 10, né, em favor do meu filho, que Paulo gerou Onésimo entre as algemas. E então tudo isso nós vamos compreender do como que a palavra de Deus pode transformar a vida das pessoas. Ela tem esse poder de fazer tudo novo. E agora nós vamos entrar praticamente aqui na segunda parte que eu deixei para vocês. Nós vamos pensar nos 5 pontos a ser considerados nessa lição. Eu diria assim, que são os destaques da carta. Então, primeiro, nós precisamos aprender que não existem pessoas mais importantes do que outras. Não é um mais importante que o outro. Vamos ler lá o verso 17. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Então, ele está pedindo para Filemão receber Onésimo como Paulo, como ele mesmo, né? Aqui a gente pode ver que Paulo está pegando pesado, né? Porque Paulo está falando de um escravo que não era considerado nem gente, era como se fosse uma mercadoria. Mas Paulo compara esse escravo, entre esse escravo e ele, né? Esse escravo e eu, não há nenhuma diferença. Então nós entendemos assim que lição maravilhosa, né? Perante Deus somos todos iguais. E hoje, quantas vezes, né, muitos adotam esse método desumano e anticristão, eu diria, de selecionar as pessoas e valorizar as pessoas pela cor da pele, pela conta bancária, pelos diplomas que ela possui, que muitas vezes não quer dizer nada, né? Os diplomas muitas vezes não querem dizer nada. E lá em Colossenses 3, versículo 11, fala que Cristo é tudo em todos. Então, Paulo e Onésimo, eles têm em comum o mesmo Senhor celestial e justo juiz. Nós temos, né, o mesmo Senhor celestial e o justo juiz. Então, Paulo está nos ensinando que um apóstolo e um escravo têm o mesmo valor em Cristo Jesus, diante de Deus e diante dos homens. Se todos entendessem isso, né, muitos problemas estariam resolvidos. O segundo destaque aqui da carta é que nós precisamos aprender a nos identificar com as falhas das pessoas. Eu quero ler os versos 18 e 19. E se algum dano te fez, ou se teve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves a ti e a ti mesmo. Paulo dispõe aqui a assumir a responsabilidade por todo o dano, por tudo quanto Onésimo devia. Olha só, quanto amor, quanto, né, ele se colocando no lugar de Onésimo. Então isso se chama identificação e compaixão, né? Ele está se identificando com Onésimo e isso demonstra identificação e compaixão pelos que erram. Porque isso também, algumas coisas podem acontecer conosco. Às vezes a gente julga o outro
mas esquecendo-se de que o outro está passando, o erro do outro também a gente pode cometer, né? E Lutero diz que todos nós somos onésimos e que deveríamos ter esse coração generoso para investir na vida daqueles que tropeçam e caem. A Igreja de Deus é um lugar de cura, de restauração. E esses dias, ouvindo o pastor Hernandes Dias Lopes, ele dizia que a Igreja de Deus é uma usina de reciclagem de lixo. E é verdade. Todos nós deveríamos ser mais sensíveis com aqueles que tropeçam e caem, não para que eles permaneçam no erro, mas para que essas pessoas se sintam amadas para saírem do erro. Lá em 1 Coríntios 10, 12, aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. E eu quero deixar aqui para vocês lerem e meditarem em Lucas 7, de 36 a 50, que fala a pecadora que ungiu os pés de Jesus, é um texto maravilhoso. E lá em João 8, de 1 a 11, a mulher adúltera, porque aqui Jesus Cristo, ele abriu a porta da esperança para que essas mulheres, para que essas pessoas começassem uma nova vida. Então, leiam lá e meditem nessa palavra em complemento ao nosso estudo. Então, o terceiro destaque, precisamos exercitar tanto a restituição como o perdão. Eu quero ler o verso 20 para vocês, novamente. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor esse benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Então, Paulo ensina que o princípio da restituição. Nós temos que compreender que o arrependimento implica em restituição. Lá no encontro passado eu falava que Onésimo ele tinha que voltar e continuar com a sua responsabilidade, né, como escravo. Então, em outras palavras, um crente ele não pode deixar dívida para trás. Palavra dada é palavra cumprida. Crente não pode ser enrolado. Crente não pode ter coisas mal resolvidas. Não pode ter nada debaixo do tapete. Pode, claro, acontecer alguma eventualidade, alguma dificuldade em algum momento da vida, mas isso não deve ser de maneira deliberada, de má fé. E Paulo recomenda restituição, mas também recomenda perdão. Paulo fala, né? Eu tô pronto para te pagar, Filemon. Eu vou devolver tudo o que Onésimo pegou, mas acho que você deveria perdoar. Você deveria perdoá-lo, porque não é só aqui no contexto terreno que Paulo está pensando, é na vida eterna. Nós vamos viver juntos na eternidade. No quarto destaque, aprender sobre o glorioso poder de Jesus para salvar. Verso 10, sim, o evangelho salva. Não há pessoas que possam estar fora do alcance da graça de Deus. Isso é maravilhoso, eu tenho que acreditar nisso. Todos estão ao alcance da graça de Deus. Amém por isso. O evangelho ele pode salvar, ele pode alcançar a todos, ele é para todos, escravos e livres, doutores e analfabetos, homens, mulheres. E o quinto destaque, aprender que uma pessoa convertida, ela se torna pessoa útil nas mãos de Deus. Lá no verso 11, que é o destaque da lição, ele, Onésimo, antes te foi inútil. Atualmente, o presente, porém, é útil a ti e a mim. E uma pessoa convertida é uma bênção. E já seguindo para concluir aqui com as seguintes implicações, eu quero tirar aqui, passar para vocês as conclusões práticas. Quando nós fazemos as coisas do jeito de Deus, os resultados sempre transcendem, ultrapassam as expectativas. Lá no verso 21, Paulo fala, estou certo, ou seja, Paulo não duvida. O mais que Paulo está pedindo é que Filemon não só perdoe a dívida de Onésimo, mas que ele o liberte. E aqui olha que interessante, a tradição nos ensina que Onésimo ele se tornou um homem livre.
ele tornou-se bispo da igreja de Bereia. Lá em Atos, no capítulo 17, 11, lá fala de Paulo e Silas na igreja de Bereia. Então é isso que Paulo esperava, né? E veio a acontecer de fato, né? Onésimo se tornou um homem livre. E tudo que Deus faz, o faz através da intercessão do seu povo. Vamos ver lá o que ele fala no verso 22, olha que interessante. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Então, Paulo esperava sim sair da prisão, mas ele não esperava assim por uma questão do governador, de mudança política, mas aqui ele fala não por melhora de situação política ou outra coisa, ele espera que a situação vai mudar em virtude das orações da igreja em seu favor. Então é essa confiança, né? Nós temos que estar sempre orando todos, uns pelos outros, porque quando você ora, Deus age, e Deus age em resposta às orações, e ele esperava que a igreja lá em Colossos estivesse orando por ele. Jamais deixe de valorizar as pessoas que estão ao seu lado. No encontro passado nós falamos bastante disso, né? De motivar uns aos outros, de animar, valorizar as pessoas. No verso 23, Paulo cita os nomes dos seus colaboradores. Então, verso 23, eu vou ler para a gente. Saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. No 24, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Então, vamos tirar uma perguntinha para nós aqui desse versículo. Quem que está ao seu lado todos os dias, no seu trabalho, na escola, na igreja, na família? Qual foi a última vez que você disse a importância dessas pessoas para você, né? É muito importante elogiar, falar bem, falar direto para a pessoa. E Paulo aqui, ele lembra-se até de Demas. Vocês sabem, né, que Demas foi o discípulo que o abandonou. Ele fala, né, ele cita de cooperador, a neutralidade e até o abandono. Porque Demas, ele é citado 3 vezes na Bíblia. Aqui no verso 24, que eu acabei de ler, lá em Colossenses 4:14 e 2 Timóteo 4:10, né, que ele fala quando Demas o abandonou. Então, outra pergunta que eu trago para nós, né? Nós temos perseverado em andar com Deus, né? Nós temos que perseverar. Você tem perseverado em andar com Deus? Quarto, a graça deve estar presente desde o início até o final das nossas vidas. Paulo termina a carta como ele começou, com a graça do Senhor Jesus. Lá no verso 25, né, finalizando, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Então, pela graça fomos salvos, pela graça vivemos e por ela entraremos no céu. Amém? E glória a Deus por isso. Assim, essa pequena carta, o que ela foi? Para Paulo, foi um instrumento de ensino à igreja e a um discípulo, Onésimo. Para Filemon, foi uma promissória de confiança na palavra de Paulo e de Onésimo. E para Onésimo, uma carta de alforria, se não com relação à sua posição social, o foi de seu espírito. O espírito foi liberto. Então, meu desejo é que essas lições que nós recebemos, né, essas lições tão oportunas com o estudo da carta de Paulo a Filemon, nos ajudem a viver melhor com Deus e uns com os outros. Muito obrigada pela participação e atenção de vocês, que vocês continuem firmes, perseverantes na palavra, o que nos dá muita alegria e esperança. E que Deus, em sua infinita bondade e amor, nos conduza as nossas vidas e tudo que fizermos. Um abraço e até a próxima. Tchau!